Quando sentirem questo, ficaram aflitos em seu coração. è rimasto afflitto il cuore E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: e domandaram a Pietro e l'altro apostolo: Irmãos, que faremos? che facciamo? Pedro respondeu: E Pedro lhe ha detto: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados arrependam-vi e uni di te e voi sei battezzato em nome de Jesus Cristo, nel nome di Gesù Cristo para perdão dos seus pecados, per essere perdonati i suoi peccati e receberão o dom do Espírito Santo, e riceveranno il dono do Spirito Santo. pois a promessa é para vocês, A promessa per te, para os seus filhos per il tuo figlio e para todos que estão longe, e per tutti quelli che stanno lontano, para todos quantos o Senhor Deus chamar. per tutti quanti il Signore Dio chiama. Glória a Deus por essa palavra. Gloria a Dio. Amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, como eu já disse nessa noite, Querido fratello, come lui ha detto in questa sera, é um prazer muito grande estar aqui nessa noite com os irmãos. è un piacere stare qui con i fratelli. Já estou me acostumando com a comida italiana, tá bom, meus irmãos? Lui ha detto che sta già abituato con il mangiare, con il cibo italiano. Muito boa a comida italiana. È buona. Quero falar nessa noite com os irmãos sobre um tema. Lui vuole parlare con i fratelli sobre un tema, Uma chama que arde continuamente. un fuoco che arde continuamente. O fogo de Deus está ardendo continuamente em nossos corações. Il fuoco di Dio sta ardendo continuamente il nostro cuore. Amém. Desde o Antigo Testamento, Deus é manifestado em forma de fogo. Dall'Antico Testamento Dio si manifesta in forma di fuoco. Nós podemos observar que no capítulo 3 de Êxodo, Possiamo osservare che il capitolo 13 3 de Êxodo, 3 di Esodo, o Senhor se manifestou como fogo em uma sarça. il Signore è manifestato come fuoco in una salsa. Em Jeremias, a palavra também se manifesta como fogo. In Geremia, anche la parola in Geremia si manifesta come fuoco. No capítulo 24 de Lucas, Il capitolo 24 di Lucas, quando aqueles discípulos estavam saindo de Jerusalém, quando il discepolo usciva di Gerusalemme. Ma come si dice discepolo? È discepolo? Discepoli. Grazie. a palavra ardia nos corações deles. La parola bruciava il cuore di lui. A palavra de Deus também é fogo. La parola di Dio, anche la parola di Dio è fuoco. Amém. O Espírito Santo também se manifesta na Bíblia em forma de fogo. Il Spirito Santo si manifesta nella Bibbia anche in forma di fuoco. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, Per questo l'Apostolo Paolo ha scritto a Tessalonicense, ele disse: não apagueis o fogo do Espírito. lui ha detto non apagare il fuoco do Spirito. Nós não podemos deixar o fogo do Espírito se apagar. Noi non dobbiamo lasciare che il fuoco do Spirito Santo in noi apaga. Glória ao nome santo do Senhor. Gloria. E nesta noite uma chama está ardendo em nossos corações neste lugar. In questa sera una fiamma brucia in noi, il nostro cuore in questo posto. No Antigo Testamento havia o altar dos sacrifícios. Nell'Antico Testamento aveva l'altare del sacrificio. Os animais eram queimados ali em oferenda a Deus. L'animale era bruciato in quel posto, in quell'altare, in offerenda a Dio. E Deus deu uma ordem aos sacerdotes: E Dio ha dato una ordine al sacerdote. o fogo não pode apagar.
La chiama non puoi apagare. O fogo deve permanecer aceso continuamente. La chiama deve permanecer accesa continuamente. Para que o fogo permanecesse aceso, Para que la chiama permanecesse acesa, o sacerdote toda manhã deveria chegar lenha ao fogo. il sacerdote toda mattina doveva mettere la legna al fuoco. Nós, como servos de Deus, Noi come servo di Dio, pregoeiros da palavra, pregoeiro della parola, não podemos deixar o fogo apagar. non possiamo lasciare che la chiama si apaga in noi. Nós temos que a todo tempo colocar lenha no fogo. Dobbiamo sempre mettere legna al fuoco. Nessa noite estamos colocando lenha no fogo. Questa sera stiamo mettendo legna al fuoco. Quando você dobra o joelho para orar, Quando dobbiamo il nostro ginocchio per pregare, você está colocando lenha no fogo. stiamo mettendo legna al fuoco. Quando você está consagrando, Quando stiamo consacrando, estamos colocando lenha no fogo. stiamo mettendo legna al fuoco. É por isso que estamos sentindo esse calor nesta noite. É per questo che stiamo sentendo questo calore in questa É porque sera, tem uma fogueira acesa neste perché lugar. ci sta una fogueira accesa in questi O fuochi. Espírito do Senhor está aqui. Lo Spirito di Dio sta qui. Glória seja dada ao nome do Senhor. Gloria a Dio. Em Atos, no capítulo 2, nós vemos este fogo aceso. In Atos, nel capitolo 2, vediamo questo fuoco acceso. Quando Jesus estava reunido com seus discípulos antes da sua ascensão, Quando Gesù stava insieme al suo discepolo antes della sua ascensione, logo a sua ressurreição, logo após a ressurreição, após la resurrezione. a palavra do Senhor disse que ele ficou com os discípulos 40 dias, La parola ha detto che lui è stato con i discepoli 40 giorni, falando das coisas do reino parlando delle cose del regno e daquilo que pertencia à eternidade. e di quello che pertence all'eternità. E ali ele fez um pedido aos seus discípulos. E lì lui ha chiesto una cosa ai suoi discepoli. Ele disse: não saiam de Jerusalém, Lui ha detto non deve uscire di Gerusalemme, até que vocês recebam a promessa do Pai. até che riceva la promessa del Padre. Porque João batizou com água, Perché Giovanni è battezzato con l'acqua, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. ma poi sarai battezzato con lo Spirito Santo. Não muito depois desses dias. Non molto dopo di questi giorni. E logo após ele se ascendeu aos céus. Logo dopo lui si è acceso al cielo. E quando chegamos no capítulo 2 de Atos, E nel capitolo 2 di Atto nós vemos a promessa se cumprindo. vimmo la promessa si cumplire. Estavam todos reunidos num só lugar. Stavano riuniti in un posto E de repente veio um som, e è sentito una voce uma voz muito forte, molto forte. e algo como língua de fogo descia sobre eles. Qualcosa come fuoco disceva sobre loro. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. E tutti quanti è stato pieno dello Spirito Santo. E todos começaram a falar em outras línguas. E tutto iniziato a parlare in un'altra lingua. O fogo de Deus estava incendiando a igreja primitiva. Il fuoco di Dio stava incendiando la chiesa primitiva. Agora, uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, Una cosa che chiama attenzione é que a palavra do Senhor disse que aquela nação, aquele povo, eles ouviram aquela voz, aquele barulho. è che la parola dice che quelle persone hanno sentito quella voce, quel barulho, quel rumore. Aqueles irmãos que foram movidos pelo Espírito Santo, eles começaram a adorar de forma muito alta e o povo começou a ouvir. Quel fratello che era ricevuto lo Spirito Santo è iniziato a pregare di forma alzando le voci, tutti quanto hai sentito. Isso me chama a atenção, Questo chiama attenzione, porque todos ouviram aquela voz que se espalharam a partir do cenáculo. perché tutti quanti hai sentito quella voce che usciva. As pessoas têm que ouvir o som da nossa voz. Il mondo deve sentire il suono della nostra voce. O mundo tem que ouvir a nossa adoração.
Il mondo deve sentire la nostra adorazione. A igreja tem que fazer barulho para o mundo ouvir. A Chiesa deve fare rumore, gritare per il mondo sentire. A nossa adoração tem que chegar aos ouvidos do mundo. La nostra preghiera deve sentire tutto il mondo. Às vezes nosso barulho fica preso entre quatro paredes. Ogni volta preghiamo tra quattro pareti. Nós temos que fazer com que o nosso barulho saia de dentro das quatro paredes. Dobbiamo far con che nostra voce esce fuori per tutti quanti si sente. E aquelas pessoas então perguntaram: E quella persona ha domandato: esses homens não são galileus? questi uomini non sono Galileo? Quando eles disseram isso, eles usaram a expressão pejorativa. Quando loro hanno detto questo è usato un'espressione pejorativa. O que eles estavam dizendo: esses homens não têm cultura, esses homens não sabem falar outras línguas. Loro non diceva che quegli uomini non avevano cultura, non parlava l'altra lingua. Como eles estão adorando a Deus em nossa própria língua? Come loro non poteva adorare a Dio in vostra propria lingua se loro non parlava la tua lingua? Esses homens são simples, Questi uomini sono semplici, são leigos. sono leigos, Mas isso também me chama muito a atenção, ma questo chiama attenzione, porque Deus usa coisas simples, perché Dio usa le cose semplici, Deus usa coisas pequenas. Dio usa cose piccole. Deus nunca dependeu de coisas grandes para fazer grandes coisas. Dio non ha mai avuto bisogno di cose grandi per fare grandi cose. Bendito é o nome do Senhor. Deus é o Deus da simplicidade. Dio è il Dio da semplicità. Através de homens simples, Attraverso di uomini semplici, Deus incendiou todo mundo. Dio ha incendiato il mondo. É através da sua simplicidade E attraverso da vostra semplicità que Deus vai salvar muitas pessoas. che Dio deve salvare tante persone. Bendito é o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. É interessante que eles disseram: nós ouvimos eles declarar as maravilhas de Deus. E loro hanno detto che loro non hanno confessato, che loro non era sentito che quegli uomini declaravano la voce di Dio, l'amore di Dio. O mundo tem que ouvir da nossa boca as maravilhas de Deus. Il mondo deve sentire da nostra bocca la meraviglia di Dio. É da sua boca que o mundo precisa ouvir as maravilhas de Deus. È da vostra bocca che il mondo bisogna sentire la meraviglia di Dio. Somente a igreja conhece as maravilhas de Deus. Somente la Chiesa conosce la meraviglia di Dio. Nós que temos a mente de Cristo, Noi che abbiamo la mente di Cristo, nós que conhecemos os segredos de Deus. noi conosciamo il segreto di Dio. Nós que temos sair pelas portas da rua Noi dobbiamo uscire per le porte fuori e revelar para o mundo os mistérios e a glória de Deus. e rivelare al mondo il mistero e la gloria di Dio. O mundo precisa conhecer as maravilhas de Deus. Il mondo bisogna conoscere la meraviglia di O Dio. mundo precisa entender. Il mondo O mundo precisa entender bisogna capire o que está acontecendo em Esbro. o que está acontecendo Em Esbro. em Esboro. Aquele avivamento glorioso. Quell'avvivamento che sta acontecendo in America. Para muitos é apenas um movimento. Per tanti sono appena un movimento, Mas ali é a chama do Espírito queimando na América do Norte. però sono a chiama del Spirito che brucia nell'America del Nord. Eu tenho orado a Deus Lui ha pregato a Dio para que aquela chama alcance a América Central e a América do Sul. perché quella chiama arriva all'America Centrale e America del Sud E chegue até a Itália, e anche l'Europa, em todos os continentes. tutti i continenti. O mundo precisa ouvir das maravilhas de Deus. Il mondo ha bisogno della meraviglia di Dio. Bendito é o nome do Senhor. E aquelas pessoas perguntaram: mas o que é isso que está acontecendo? E le persone hanno domandato: ma che sta succedendo? É isso que o mundo está perguntando hoje. È questo che il mondo sta domandando oggi, Porque eles não conhecem os segredos de Deus. perché loro non conoscono il segreto di Dio. Porque os segredos de Deus Ele revelou para você. Perché il segreto di Dio ha rivelato a tutti quanti. A igreja conhece os mistérios de Deus. La Chiesa conosce il mistero di Dio. Aleluia, bendito é o nome do Senhor.
Glória seja dada ao nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Pedro percebeu que aquele povo estava confuso. E la parola di Dio ha detto che Pedro ha capito che quelle persone che sentiva lui era confuso. Pedro então gritou ao ouvido deles. Pedro então ha urlato all'orecchia di loro. E Pedro disse a eles: este povo não está bêbado. E ha detto che loro non stava ubriaco. O que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Qui stava succedendo era quello che aveva detto il profeta Joel. E Pedro disse àquele povo: ouçam-me, escutam-me. E Pedro ha detto a quella persona di ascoltarlo. Pedro então trouxe a mensagem cristocêntrica. E Pedro ha portato la mensagem cristocêntrica. Pedro falou da vinda do Cristo, da sua crucificação e os planos de Deus para a salvação daquele povo. Pedro ha detto da vida di Cristo, di Gesù, da sua crucificazione e del futuro che Dio aveva per quel popolo. Pedro disse: ouçam-me, nós precisamos ouvir. Pedro ha detto: senti-me, e noi abbiamo bisogno di sentire. O mundo precisa ouvir. Il mondo ha bisogno di ascoltare. Nós estamos fazendo muito barulho, nós estamos falando muito, precisamos ouvir. Detto che noi parliamo troppo, ma abbiamo bisogno di ascoltare. Aquele povo então ouvindo a mensagem de Pedro, quelle persone sentendo Pedro che parlava, eles perguntaram: o que faremos? hai domandato: o che facciamo? O que faremos? O che facciamo? E Pedro então deu 3 orientações a eles. A primeira: e Pedro ha detto 3 cose. Arrependam-se. Arrependam-se. É necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Não basta sermos religiosos apenas. Não basta que siamo religiosi. Dobbiamo arrepender de nostro pecado. Precisamos nos arrepender. Abbiamo bisogno di arrepender. É através do arrependimento que vem o avivamento. É através do arrependimento que arriva o avivamento. A segunda instrução de Pedro foi que eles deveriam ser batizados. A segunda coisa que ha detto Pedro é que loro não aveva bisogno di essere battizzati. Às vezes nós cultuamos muito tempo. Ogni volta, ogni tanto preghiamo tanto. E às vezes muitas pessoas não se preocupam em batizar-se. E tanta persona não c'è quella preoccupazione di si battizzare. O batismo faz parte do propósito de Deus, sela a aliança de Deus. Il battesimo è alianza di Dio con la Chiesa. Amém. O batismo cumpre a justiça de Deus. Il battesimo cumpre la giustizia di Dio. Se aqui nessa noite tiver alguém que ainda não se batizou, se qua in questa sera c'è qualcuno che non ha ancora fatto il battesimo, você precisa cumprir a justiça de Deus através do batismo. Hai bisogno di cumprir la giustizia di Dio através del batismo. Pedro então disse a eles: para que vocês também recebam o Espírito Santo. Para que voi receba anche voi lo Spirito Santo. Porque a promessa é para todos. Perché la promessa è per tutti. Para vocês. Per voi. Para os vossos filhos. Per vossos filhos. E para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E per tutti quanto o Signore nostro Dio chiamar. É através do cumprimento dessas orientações bíblicas. É através do cumprimento de questa parola bíblica que o mundo será incendiado pelo Espírito Santo. Que o mundo será incendiado pelo Espírito Santo. O fogo de Deus está aceso pelo mundo. Il fuoco di Dio, la chiama di Dio está accesa per il mondo. E nós temos que continuar orando. E nós dobbiamo continuare a insistere pregando. Buscando o Senhor insistentemente. Buscando a Dio insistentemente. Para que este fogo a cada dia aumente. Para que este fogo cresça a cada giorno. E a igreja seja cheia do poder de Deus. E a chiesa rimane piena do poder de Deus. E nessa noite o Espírito do Senhor está queimando corações aqui. In
questa sera lo Spirito Santo di Dio sta bruciando i cuori qua. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Sentiamo la presenza di Dio in questi posti. Eu queria que nessa noite, por um instante, você fechasse seus olhos. Mi sta chiedendo che per un istante chiudere gli occhi. E você fizesse uma oração em seu coração. E prega a Dio in vostro cuore. Eu queria que você pedisse ao Senhor, queime o meu coração, Senhor. E chiedi a Gesù per bruciare il tuo cuore. Enche o meu coração com a tua presença, Espírito Santo. Per incere il cuore con il tuo Spirito Santo. Faça queimar dentro de mim. Brucia dentro di me. Amen. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Em nome de In Jesus. nome di Gesù. Enche o nosso coração com o teu Espírito nesta noite. Enche il nostro cuore in questa sera. Faça queimar dentro de nós a chama do Pentecostes, Senhor. Faccia bruciare in noi la chiama del Pentecoste. Nós precisamos do calor do teu Espírito. Noi abbiamo bisogno del calore del tuo Spirito. Ah, Senhor, a tua presença é La maravilhosa. tua presenza è O meravigliosa. teu Espírito Santo nos fortalece nesta Il noite. tuo Spirito nos fortalece in questa Enche sera. a tua igreja da tua graça nesta noite. Enche la tua chiesa di questa grazia in questa E que sera. possamos nos alegrar na tua presença. E che possiamo nos alegrare in tua presenza. Abençoe, Senhor, o teu povo. Benedica Dio il tuo popolo. A cada dia, Senhor. Ogni giorno. Em nome do Senhor In Jesus. nome di Gesù. Em nome do Senhor In nome Jesus. di Gesù. Em nome do Senhor In nome Jesus. di Gesù. Em nome do Senhor In nome Jesus. di Gesù. Em nome do In Senhor nome di Jesus. Gesù. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe a igreja Deus abençoe la pace. por esta oportunidade. Deus abençoe o pastor. È detto che Dio benedica tutti quanti per questa opportunità di stare qua e di pregare la parola di Dio, un po' di quello che Lui è ricevuto di Dio al vostro cuore. Uma alegria muito grande invadiu minha alma nesta noite. Lui è contento di stare qua, sta pieno dello Spirito Santo di Dio che si sta qua in mezzo a voi. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Che Dio benedica la Chiesa e chiede scusa perché nemmeno io lo so parlare italiano. Dio vi benedica, gloria a Dio.